Portal da Cidade de Ipatinga entrevista os candidatos a prefeito das cidades da região metropolitana do Vale do Aço. Nesta série, entrevistamos os candidatos à prefeitura de Ipatinga. Estou hoje com o candidato Nardielo Rocha. Seja bem-vindo ao Portal da Cidade de Ipatinga e gostaria que você se apresentasse. Qual é o seu partido, falasse quem é o seu vice e o respectivo partido, e ainda informar os partidos que compõem a sua chapa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no Portal da Cidade. Meus cumprimentos a você, Andressa, a Fran, que está aqui conosco. Para quem não sabe, o Portal da Cidade fica aqui na Rua Vinhático, no Horto, e é um lugar que toca no meu coração, porque está a poucos metros da minha casa, de onde eu nasci. Nasci aqui na Rua Caviúna, 275, então eu estou muito em casa, literalmente em casa. Bom, meu partido é o PSB, é o 40, né? E a minha coligação, a nossa coligação é composta por PDT e Solidariedade. E o nosso vice é um médico de verdade, né? Porque tem médico paraguaio e tem médico de verdade. O médico de verdade é o Dr. Juliano Nogueira, um médico há mais de 32 anos do Hospital Mascunho, cirurgião, e também há mais de 30 anos na rede pública, um médico que vai nos ajudar a cuidar da saúde da cidade. E sem dúvida alguma, o Naná, né? As pessoas preferem me chamar assim, eu fico muito honrado, porque é muito íntimo. O Naná está disputando a eleição pelo 40, sou ex-prefeito da cidade, já fui presidente da Câmara 4 vezes, vereador por 4 mandatos, enfim. Nós estamos com experiência e tempo de rodagem suficiente para colocar de novo Ipatinga nos trilhos que a população espera. Ótimo, então vamos às perguntas. Como você avalia a qualidade de ensino nas escolas municipais em Ipatinga? E qual é a sua estratégia para trazer melhorias ao ensino nas escolas? Olha, na verdade o ensino na cidade de Ipatinga é quase que no geral, mas eu prefiro me ater aqui a Ipatinga, até pela sua pergunta e pelo pleito que nós estamos disputando. Nós temos professores e professoras, guerreiros e guerreiras aqui na cidade, também na rede estadual, eu me estendo também à rede estadual. Eu falo que os professores, os homens às vezes são super-homens e as professoras são supermen. Porém, ou melhor, são Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Só que, porém, nós temos um detalhe, eles estão ficando doentes, Andressa. Hoje é muito grave o quadro do número de professores afastados da sua atividade profissional. Basta fazer um levantamento, principalmente no que tange a saúde mental. Por quê? Estão sobrecarregados, faltando professores, opressão do governo municipal para com eles, um governo opressor, um governo que cobra sem às vezes dar aquela qualidade da estrutura. Então, hoje, apesar de tudo isso, nós ainda temos uma educação oriunda já de governos anteriores, inclusive do nosso, modéstia à parte, que atende às exigências da nossa cidade. Porém, nós podemos fazer muito mais, podemos fazer muito melhor, os nossos alunos podem ter uma condição muito melhor para estudar e os nossos professores para trabalhar. Então, por isso é que nós temos no nosso plano de governo ações eficazes para serem aplicadas na educação. E aí eu vou dizer para você, Andressa, que você me perguntar assim, quem foi seu inspirador para entrar na política? Eu vou falar para você que um dos principais dele foi Leonel Brizola. Leonel Brizola é o único político do Brasil que governou 2 estados diferentes. Ele governou Rio Grande do Sul e governou o Rio de Janeiro. E, na verdade, quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele criou o CIEPS. CIEPS foi a primeira escola de tempo integral. Não era chamada de escola de tempo integral, mas era uma escola de tempo integral. E ele tem uma frase dele histórica, que ele viu os garotos da favela chegando para estudar descalços. E ele falou assim, lá no Rio Grande do Sul, até os cavalos têm ferradura. E aqui os meninos não têm o que calçar. E doou os primeiros quichutes da história. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho um apreço muito grande com a educação. E eu tenho convicção que a educação é a forma de nós mudarmos a história da nossa sociedade. E tem uma frase que diz que a educação, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, a educação
vai ser tratado de uma forma muito especial, como já foi no nosso outro mandato. Apesar de que o nosso outro mandato foi apenas de 2 anos e meio, com 1 ano de pandemia. Mas mesmo assim, Andressa e você que nos acompanha no portal da cidade, nós construímos 3 escolas em 2 anos e meio. Eu estou falando do CEMEI do Bairro Ideal, Bairro Esperança e Bom Jardim, que é o Padre Efraim Solano Rocha. Eu estou falando do João Dornelles, que fica lá na parte alta do Barra Alegre. E estou falando da Escola Ari Malta no Game, que nós revitalizamos e colocamos ela hoje numa condição de uma das melhores escolas aqui da nossa cidade. Nós reformamos o CEPAI e reformamos o 7 de outubro, que estava inclusive com moradores de rua vivendo lá dentro. Tinha famílias de moradores de rua. Então nós recebemos Ipatinga com 980 alunos na escola de tempo integral e 2 anos depois entregamos com 7.000. Ou seja, nós vamos reorganizar essas escolas, a parte de logística. Não vai ser obrigatório, ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada, para os alunos, que as famílias, os pais tiverem interesse que seja de tempo integral, esse é um fato. Nós vamos criar o departamento voltado para a educação das nossas crianças especiais, eu estou falando principalmente do caso dos autistas. Hoje nossos profissionais que cuidam desses autistas, eles não passaram por nenhum tipo de treinamento. Sofrem barbaridade, por quê? Porque pegam alguns alunos, às vezes, agitados, alguns alunos numa condição que eles não foram preparados para isso. Então nós vamos dar a condição de prepará-los através desse departamento e nós vamos valorizar o professor. Como que valoriza o professor? Dando a ele uma condição de trabalho adequada, mas também pagando piso salarial. Hoje Ipatinga paga um dos piores salários da educação aqui da nossa região. O piso salarial é indiferente de quantas horas. Nós vamos ao Fundeb para para que realmente ele foi criado e e vai ter o rateio daquele que exceder. Hoje nós estamos vendo dinheiro do Fundeb ser aplicado no aluguel da Prefeitura de Ipatinga com indícios de corrupção, segundo o Ministério Público. Então, hoje nós estamos vendo uma educação tratada dessa forma. E mais do que isso, nós vamos cuidar de uma forma especial também das conveniadas. O que na verdade muita gente também não sabe, conveniadas são as creches, que não são municipais, mas têm convênio com o município. E elas são verdadeiras parceiras. Por que verdadeiras parceiras? Porque elas fazem algo que o município deveria estar fazendo, que é cuidar desses garotos. Então, nós queremos equiparar o salário das professoras, dos profissionais, com o da rede pública. Então, nós vamos tratar a educação de uma forma que ela merece. Tanto os alunos, principalmente os autistas, que hoje são usados como bandeira política, não, vamos tratar com a verdade, a necessidade e a responsabilidade que essa situação merece e ela exige, e vamos cuidar de novo dessa cidade, porque se você der uma parada, você vai ver que esse governo de 4 anos, com um orçamento infinitamente superior ao nosso, quase 2 bilhões de reais de orçamento, não fez nenhuma escola nova e a Nelcina no Veneza que ele pegou para reformar não terminou até hoje. Como você pretende garantir a eficiência e a acessibilidade dos serviços de saúde, principalmente na UPA, onde hoje ocorre uma demanda elevada de atendimentos e longo tempo de espera para os pacientes? Bom, a UPA, primeiro eu quero dizer aqui, deixar a minha indignação com a forma como os pacientes hoje têm ficado aguardando na UPA. Não são os profissionais da UPA. Isso é muito claro, tem que ficar muito claro isso. Porque às vezes a gente acha que os profissionais da UPA são ruins, não tem nada disso. São profissionais competentes, comprometidos e com responsabilidade. Mas trabalhando sem qualquer condição. Adequação física, você vê o banheiro da UPA, tem lugar que é de dar nojo. Tem vídeo aí circulando, não precisa de ninguém falar. Né? Se você vê o que aconteceu nos últimos dias na UPA, quando um cidadão acamado não tinha uma marreca para ele fazer xixi, e eles pegaram um pote vazio, onde vem o soro, e fizeram nele um corte, para o cidadão fazer xixi, porque não tinha marreca. Talvez você é muito novinha, não sabe o que é marreca, né? Aquele pinico que tinha na roça antigamente da vovó, aquele ficar debaixo do banheiro, não tem pinico na UPA, num lugar de 2 bilhões de reais de orçamento. Então, nós precisamos de cuidar daquelas instalações, darmos condições para os funcionários e fazer o mais importante de tudo. Sabe por que a UPA fica lotada, Andressa? Sabe por quê? Você que está nos acompanhando. É porque a maioria dos pacientes que estão na UPA,
eles carregam com eles uma pulseira verde. Aquela pulseira verde, quando faz a triagem, na classificação de Manchester, quer dizer que eles não têm nenhum tipo de urgência. Então eles podem esperar até 8 horas pela classificação de Manchester. Quando é amarelo, até 2, que é pequena urgência, alaranjado 20 minutos, que é urgente, e o vermelho é emergência. Ô Naná, mas aonde você quer chegar com isso que você está falando? Eu estou querendo dizer que o verde não era para estar lá. E o verde é 80% da UPA. Se você chegar lá agora e tiver 100 pessoas lá, falar quem é verde levanta a mão, 70 pacientes vão levantar a mão. Esse paciente que é verde, ele não tinha que estar na UPA. Ele tinha que estar na unidade básica de saúde do seu bairro. Por que ele não está lá? Porque gosta de UPA? Não, ninguém gosta de sofrer. É porque quando ele chega na unidade básica de saúde do bairro dele, não tem médico. Se tem, é um médico só, para atender todo mundo, não dá conta. Quando ele chega lá, não tem dipirona, não tem um remédio, não tem uma sonda, não tem nada. Então o que ele faz? Ele vai direto para a UPA. Então o que o Naná vai fazer para tirar esse verde da UPA, que é a grande maioria que fica o dia inteiro esperando? Fortalecer as nossas unidades básicas de saúde. Nós vamos voltar com saúde na noite, que nós criamos e eles tiraram. Nós tínhamos médico até 22 horas, ela funcionava até 22 horas, hoje voltou para funcionar até 16, 17 horas. Então nós vamos voltar com saúde na noite, colocar médicos para poder fazer o atendimento, fazer pequenos procedimentos, como a sutura, vão ter remédio, para quê? Para o cidadão poder ir na UPA, só quando ele for alaranjado ou vermelho, só quando ele tiver algum tipo de urgência. Então hoje, o que enche a UPA, o que lota, é exatamente o verde, é aquele que não tem urgência. E aí nós vamos fazer o trabalho também no Hospital Municipal, nós vamos criar aqui o Hospital da Criança. Foi por isso que eu escolhi um médico de verdade, não é médico paraguai não, tá gente? Um médico de verdade para ser médico, para ser nosso vice, que é o Dr. Juliano, porque nós vamos criar o Hospital da Criança. Nós vamos, quando você traz o Hospital da Criança para ser uma realidade, você tira a ala infantil do hospital, traz para o Hospital da Criança e gera mais espaço por lá. E o mais importante de tudo, Andrés, nós vamos colocar para funcionar o bloco cirúrgico. Foi construído por mim, foi construído pelo Naná quando eu fui prefeito, mesmo com só 2 anos de governo e com a pandemia. Ele chama Iná Correia. Sabe por que ele chama Iná Correia? Foi a primeira funcionária da prefeitura que trabalhava lá no hospital a ir a óbito na guerra contra a Covid. Naquela trincheira terrível contra a Covid, ela tombou, mas não arredou pé. Ela tombou na trincheira, guerreira. E nós homenageamos com o nome do bloco cirúrgico. E ele está fechado, ele não funciona praticamente. E aí o que acontece? O paciente fica lá no hospital municipal 20, 30, 40 dias esperando para fazer uma pequena cirurgia. O mascunha não puxa, aí ele ocupa o leito. O cara que está na UPA não consegue vir para cá porque o leito está cheio e o hospital e o bloco cirúrgico está lá praticamente obsoleto com 4 salas de cirurgia. Sem contar que, pasmem, se quiser, ele está levando o paciente para operar em Bom Jesus do Galho. Ô, gente, isso é o fim do mundo. Eu amo Bom Jesus, sou cidadão honorário de Bom Jesus do Galho. Mas minha avó, que é de Bom Jesus do Galho, quando ela adoecia, eu corria com ela para Ipatinga. Agora o povo de Ipatinga está levando seus filhos e indo para operar em Bom Jesus do Galho. Nós estamos fazendo o inverso. É a banana comendo macaco. Nós não podemos deixar isso acontecer na nossa cidade. Uma cidadezinha pequenininha, com um hospital pequenininho, que não tem UTI, abrindo barriga dos outros, abrindo barriga do paciente, sem ter uma UTI de retaguarda. Então essa é a situação da saúde, caótica, no UTI, nós vamos cuidar, eu e o doutor Juliano, repito, o médico de verdade e não o médico paraguaio. Já que você falou do Hospital Municipal, né, quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos pelo Hospital Municipal de Ipatinga? Você considera aumentar o número de cirurgias eletivas no Hospital Municipal? Pois é que eu tô, parece até que eu já tinha até respondido, mas eu vou só ratificar. Eu vou ratificar. Primeiro, nós temos uma fila gigante de cirurgia eletiva. Por quê? Porque o bloco cirúrgico não opera. Sabe quanta cirurgia? Tranquilo, levinho, dá para fazer por dia? 6 em cada sala de cirurgia. Isso equivale mais ou menos a 25 cirurgias por dia. 25 cirurgias por dia
Se nós fizermos durante os 30 dias, né, nós vamos chegar aí a 600, 700 cirurgias, não é isso? Em 30 dias. Imagina quantas cirurgias que nós vamos fazer no ano. Então, essa fila já era para estar zerada, porque nós fizemos no nosso governo o que precisava de fazer, que era o bloco cirúrgico. Como eles não tiveram competência, nem comprometimento com a cidade, preferem operar em Bom Jesus do Galho, ao invés de pôr o bloco cirúrgico para funcionar, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para funcionar. Nós construímos e vamos colocar para funcionar. Vamos aumentar o número de leitos, já disse, porque nós vamos levar o hospital, a ala da criança, para o hospital da criança, a ala infantil, e vamos dar a condição que o profissional precisa para poder atender. Hoje, repito, um paciente fica 30 dias no leito aguardando uma pequena cirurgia com um bloco cirúrgico fechado do lado. Se ele levantar a cabeça e olhar pela janela, ele vê o bloco cirúrgico e a cirurgia dele não acontece. Quais as medidas você planeja implementar para resolver os problemas de mobilidade urbana em Ipatinga, como o trânsito congestionado e o transporte público? Eu vou te contar um número que você não deve conhecer, mas você vai ficar assustado. E quem está nos acompanhando também aqui no Portal da Cidade. Ipatinga, em 2006, tinha 74.950 veículos. Hoje nós temos 180 mil veículos. Ou seja, nós tivemos um crescimento de 105 mil veículos em 18 anos, sem fazer uma obra sequer de grande porte de mobilidade urbana. É óbvio que vai dar um nó. É óbvio. No nosso governo, mesmo de apenas 2 anos e meio, com um ano de pandemia que parou o planeta, com um orçamento que era 1/3 praticamente do que esse rapaz aí hoje está governando, nós fizemos operações pontuais. Rotatórias, eles me gozavam, o prefeito da rotatória, mas nós não colocamos quebra-mola e semáforo, nós precisamos colocar o quebra-mola, ao invés do quebra-mola e a semáforo que breca e segura o trânsito, nós tiramos os semáforos, colocando rotatórios para o trânsito fluir, porque nós já sabíamos que estava perto do caos. E ele agora poderia ter feito já o que nós vamos fazer, que é o quê? Trincheiras, viadutos, elevados. Ali na Manaim, por exemplo, fez a obra da Manaim, mas tira de Cidade Nobre e joga na Guido Malieri, no Iguaçu, passa perto da Delegacia da Mulher para sair ali na Cândido Rondon. Você saiu de um nó e caiu no outro. Ali você tem que fazer um elevado para sair para sair da Manaim e entrar na Burle Marx, passando por cima. Então, o que nós vamos fazer com o trânsito? Obras estruturantes, não é redundância não, tá? Para os próximos 40, eu falei 40 anos da nossa cidade de Ipatinga. E o trânsito, ele tem uma série de agravantes, além da organização, além do controle, além das políticas de humanização que tem que ser feita, mas nós vamos também praticar um outro ato fundamental hoje na nossa cidade. Nós vamos implantar aqui o tarifa zero. Eu estou afirmando. Muita gente achava que era uma utopia no passado, a tarifa zero. Hoje nós já temos 23 municípios em Minas e mais de 80 no Brasil que tem tarifa zero. E eu estou defendendo essa bandeira e vou colocar em prática, não é politicagem não. Eu vou falar como que eu vou fazer. Porque falar que vai fazer, até papagaio fala. Mas tem que mostrar como, de onde vai vir o dinheiro. Olha, primeiro, você vai saber de primeira mão. Nós vamos criar aqui, em Ipatinga, um aplicativo municipal para o Uber. Sabe quanto que o motorista de Uber hoje entrega de mão beijada para quem administra o Uber? 25%. 25%. Pergunta aos motoristas de Uber. Nós vamos criar um aplicativo municipal com um valor que é menos da metade de 25%. Então, o motorista vai ganhar muito mais, o motorista do Uber. Pode praticar um preço menor e desse valor que vai ser cobrado pelo município, que é menos da metade do que se cobra hoje, ele vai para o Fundo Municipal de Transporte. E ali nós vamos buscar o recurso do governo estadual e do federal para nós fazermos o Fundo Municipal. Hoje Ipatinga já paga R$1 por passagem de subsídio, nós vamos colocar dentro desse fundo e nós vamos criar o tarifa zero. Nós vamos primeiro fazer nos altos de morro, né, nos bairros da parte alta, vamos fazer nos corredores municipais gradativamente e tem mais, o governo federal já designou para Ipatinga 88 novos ônibus biodiesel. O que vai ser feito com esses ônibus? Como 35 são micro-ônibus,
nós vamos colocar para atender a parte alta da cidade, que hoje está sem ônibus velho e ainda não vai lá, e nós vamos colocar ônibus novos, micro-ônibus com ar-condicionado, porque são ônibus novos. Esse não é o Naná, não é prefeito atual, nem nada, é o governo federal que está trazendo para o município de Ipatinga. Então nós vamos resolver o problema econômico das pessoas que não vão pagar passagem e ainda vamos incentivar mais gente a deixar o carro em casa e andar realmente com o ônibus, e isso também ajuda na mobilidade urbana. Os moradores em situação de rua têm aumentado progressivamente em Ipatinga, muitas vezes envolvido com o uso de drogas e delitos, trazendo insegurança à população e aos comerciantes. Qual é a sua proposta para atender e reintegrar esses moradores em situação de rua? Esse governo que está aí, o da fake news, que falou que ia tirar a Copasa, que ia acabar com faixa azul, que ia colocar eliminador de ar nas casas, ele também prometeu que ia mitigar e reduzir o número de morador de rua. E triplicou. O que ele conseguiu foi multiplicar por 3. E o que é pior, hoje esses moradores de rua, a grande maioria usuários de crack, eles não estão tendo chance sequer de se recuperar quando querem. Por quê? Porque esse governo atual rompeu todos os convênios com as clínicas de recuperação de dependente químico. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, e você, Andressa, você pode ir em qualquer clínica de recuperação hoje de dependente químico e perguntar assim, qual foi o último convênio que vocês tiveram? Eles vão falar 2020 no governo do Naná. Eles não tiveram em 21, em 22, em 23 e 24. Eles estão de pé pela misericórdia de Deus, porque são geridos por guerreiros e guerreiras que trabalham como loucos, e por um grupo também de pessoas de bem, que por solidariedade doam umas coisas, ajudam, etc, etc. Mas convênio eles não têm. Então, quando o cara quer recuperar, já ficou difícil para ele, porque a clínica não está podendo mais pegar ninguém. Então, já é o primeiro passo. E segundo, que nós precisamos, olha, isso aí pode parecer que, mas o Naná tá muito duro. Não, não tô não. Olha, nós temos que devolver o cara para a cidade dele. Nós podemos ficar aqui com 10, 20 caras de Monlevade, né? O morador de rua de Monlevade, que fica em Monlevade. O de Ipatinga, nós vamos cuidar dele, cuidar da nossa cidade, ver o que nós precisamos fazer. Vamos criar políticas públicas sociais, que hoje não existe mais, né? Claro que nós vamos criar. E vamos também cuidar dos comerciantes e das pessoas que estão sendo hoje vítimas desses moradores de rua. Se você chegar lá no centro de Ipatinga hoje, no WhatsApp lá dos moradores, dos comerciantes, toda noite eles falam assim, vamos ver quem é o sorteado de hoje. E amanhã ele vai ver quem que foi arrombado, qual loja que foi arrombado. E não é só lá, é no Cidade Nobre, é no comércio do Horto, é no comércio do Bom Retiro, é no comércio lá da Celim de Salles. Então, quer dizer, nós ainda temos que cuidar também dessa parte da segurança dos nossos comerciantes, que estão sendo, neste momento, também vítimas desses moradores de rua. Resumo da ópera. Nós precisamos de ser enérgicos, não permitindo que morador de rua de outra cidade... Tem gente que até manda vir para cá, né? E nós precisamos de cuidar com muito carinho daqueles que fazem parte aqui da nossa sociedade, e mesmo porque, mas para isso, nós temos que, além da política pública social, nós temos que cuidar também das nossas clínicas de recuperação de dependente químico, para fazer o papel tão importante para a sociedade. O que você pretende fazer para melhorar a qualidade do meio ambiente em Ipatinga, especialmente em relação ao controle da poluição e a preservação e aumento das áreas verdes? Olha, essa é uma situação. Ipatinga é uma cidade muito arborizada, graças a Deus por isso. Uma das mais arborizadas do Brasil. Pouca gente sabe disso, mas é fato, né? E nós precisamos de ações tanto educativas, já pegando o nosso jovem, né? Porque pode parecer uma bobagem, mas quando você ensina o jovem que o tempo que gasta para uma garrafa PET, que ele joga às vezes num ambiente, quanto tempo que ela gasta para degradar, se ele souber isso desde menino, ele vai passar a ter uma outra cultura. Nós temos que mudar essa cultura do nosso povo. Nós temos que cuidar da nossa cidade. Eu lembro que quando eu fui prefeito, nós criamos um projeto chamado Calçada Linda. E o Calçada Linda era um incentivo para as próprias pessoas cuidar das árvores que estão ali. E fazer a reposição daquelas antigas. Eu estou falando já da questão no nosso, né, na nossa questão do meio urbano nosso aqui. E mais do que isso, e substituir aquelas árvores que, na verdade, elas trazem dor de cabeça para o morador. Por isso, ele às vezes até ajuda a cortar.
Essa é uma grande verdade. Por quê? Porque quando Ipatinga foi arborizado, ô Andressa, houve um equívoco. Essas árvores que estão nas calçadas, elas são árvores que não são apropriadas para estar ali. Por quê? Porque ela é uma árvore que tem uma raiz que cresce de forma horizontal. Então ela quebra tudo quanto é calçada, ela se bobear quebra o muro, porque aquela árvore não podia estar na calçada. E ela cresce mais do que o fio da CEMIG. Você plantou uma árvore debaixo de um fio que vai crescer mais do que o fio. Aí ela fica, você tem que vir cortar a árvore, se bobear, o poste fica fechado, e aí você vem, corta a árvore, a lâmpada fica igual o ninho de passarinha, fica dentro da copa da árvore. Por quê? Porque foi tudo feito errado. Então nós temos que mudar essa história. E aí eu te falo da calçada linda, o que nós estávamos fazendo? Substituindo essas árvores, esse governo aí parou, por árvores adequadas. O que é uma árvore adequada para a calçada? É aquela que a raiz dela cresce de forma vertical, ela cresce para baixo, sem aprofundar muito, e aquela árvore que cresce menos do que o fio e que dá flor. Que árvore é essa? O Haiti, perdão, o Haiti é que está aí, que está tudo errado. É o flamboyant, mirim, né? Essas árvores que são, na verdade, árvores mirim. Essa aqui, essa bonita que tem aí, como é que é? O ipê. Tem o ipê mirim, tem o ipê mirim. Então, essas árvores mirins, que são árvores que dão flor bonita, que cresce para baixo, isso é uma, eu estou falando de um ponto, mas nós precisamos de cuidar do nosso meio ambiente em todo. Nós temos uma cidade aqui que tem uma siderúrgica, que é a Usiminas, que tem papel fundamental na economia da nossa cidade. Eu sou aposentado da Usiminas, trabalhei lá há 24 anos. Mas isso não quer dizer que ela tem o direito, por exemplo, de jogar esse pó preto, que já vai melhorando gradativamente, mas nós precisamos ser mais eficazes. Nós precisamos de fazer uma conversa mais dura com o Ministério Público do Meio Ambiente, junto com a própria empresa, para que nós possamos sanar esta situação. Não é o fato da Usiminas ser uma empresa fundamental para a nossa economia, que nós podemos fazer uma negociação olho no olho para que nós possamos diminuir esse pó preto, por exemplo, que cai na cidade, e nós começamos a fazer isso. Enfim, são várias ações ambientais, passando, repito, pela mudança de cultura do nosso povo, lá na escola, lá no jovem, nessa questão da educação, para que a gente possa ter um meio ambiente cada dia. Olha o que está acontecendo com a seca aí, hein? Olha aí, ó, já estão falando que a energia vai subir, já estão falando de novo em horário de verão. Por quê? Porque não tem água. Porque não tem água. Tem quase 100 dias que não chove em Belo Horizonte. Quanto tempo que não chove aqui no Vale do Aço, que não chove em Ipatinga? Então, se nós não cuidarmos desse meio ambiente de verdade, a conta já chegou, ela não vai chegar. Quem falava assim antes, a conta vai chegar. A conta já chegou. Ou ou a gente cai na real, ou daqui a pouco nós estamos pagando um preço ainda maior. Como você planeja expandir e efetivar a coleta seletiva de lixo na cidade? E qual será o papel da população e das empresas nesse processo? Olha, durante o período que nós governamos, repito, a pandemia parou o planeta em 2020, tudo ficou difícil, até fazer uma reunião com as pessoas, com a comunidade, era difícil, era até proibido na grande maioria dos momentos, mas mesmo assim nós iniciamos um trabalho de implantação da coleta seletiva. E nós o fizemos em parceria com o Ministério Público, naquela oportunidade, e com a FENIBRA, que tem um papel também muito importante. Infelizmente, não foi à frente, né? O governo atual também paralisou qualquer tipo de incentivo a essa coleta seletiva, mas ela chegou a ser implantada, por exemplo, em alguns bairros. Mas talvez naquele momento houve algum erro de estratégia, porque tentou-se fazer em mais de um bairro simultaneamente. E talvez não seja esse o melhor caminho. Hoje, com a experiência que nós temos a convicção que nós temos que adotar um bairro, fazemos o trabalho de conscientização, e aí eu volto lá nas nossas crianças, nas escolas, eu gosto sempre de salientar isso, que essa mudança de cultura, ela só vem com a educação e com esse trabalho também com a nossa juventude. Hoje, você mudar a cultura de um coroa não é fácil, não. Mas você implantar uma nova numa criança é bem menos complexo. Então, nós precisamos fazer esse trabalho educativo e começar por um bairro. Você escolhe um bairro, né, um determinado bairro, reúne com a associação de bairro, conversa com a comunidade e ali você vai crescendo gradativamente até você atingir toda a cidade. É fundamental essa coleta seletiva, nós estamos convictos disso, com experiência agora para fazer essa implantação da forma melhor e mais correta,
e nós vamos fazê-lo se Deus quiser. Quais são suas propostas para enfrentar a criminalidade e melhorar a sensação de segurança da população de Ipatinga? Olha, tem um ditado, que na verdade é uma verdade relativa, que fala que segurança é problema do Estado. Só que eu não conheço ninguém que mora no Estado. Todo mundo mora no município. Então eu não adoto isso como máxima para governo. Eu adoto que nós precisamos trabalhar conjuntamente, Estado, União e o município, para que a gente possa, cada dia, melhorar a situação de segurança e dar essa sensação de segurança. Como? Fazendo convênios com a polícia, trabalhando em conjunto e agora, de uma forma especial, fortalecendo a nossa guarda municipal, porque ela é muito importante. Só que nós temos uma guarda municipal hoje que ela está preparada para fazer muito mais do que ela está fazendo. Porque ela foi preparada com capacidade, são profissionais que estão prontos para produzir de verdade, mas que estão sendo tolhidos por um sistema que, na verdade, primeiro, para administrar a guarda municipal, nada melhor do que um guarda municipal, né? E segundo, hoje, não sei se é do seu conhecimento, de quem me assiste, mas os guardas municipais encerram o serviço deles às 17 horas. E eles estão preparados para trabalhar à noite. Eles poderiam estar fazendo essa ronda, por exemplo, nos comércios da nossa cidade, onde o morador de rua está quebrando tudo e está invadindo. Por que ele não faz? Porque a arma dele é de choquinho. Porque a arma dele não é letal. Porque a arma dele é taser. Então, ele não tem segurança para trabalhar à noite. Nós precisamos de dar condição para que eles trabalhem também à noite. Capacitação eles têm. Preparados eles estão. Com vontade de trabalhar eles estão. Está faltando é gestão de um prefeito para poder colocar eles e dar a eles as condições de fazer o que eles realmente foram treinados para fazer. Como você pretende fomentar o desenvolvimento industrial em Ipatinga? Olha, nós estamos vivendo um momento muito importante. Por quê? A tão sonhada e esperada duplicação da 381 agora vai virar uma realidade. Já foi feito o leilão na B3 e o que isso muda? É que, em outrora, nós deixamos de ter instalados aqui em Ipatinga empresas, inclusive de grande porte, diga-se de passagem, empresas de montagem de veículos. Por quê? Porque não temos escoamento. Quem quer produzir e não ter como escoar? Não tem jeito. Por quê? Porque a 381 é um crime, é um afronto à vida. Ela não tem menor condição de uma empresa fluir escoando o seu produto de Ipatinga. Eu joguei em Pouso Alegre, eu morei em Pouso Alegre, quando lá era uma cidade comum. Quando a 381 passou, ela explodiu. Foi um verdadeiro boom. Por quê? Porque passou a ter escoamento do produto produzido e ainda perto de São Paulo. Aqui nós estamos perto da capital, que é Belo Horizonte, não estamos longe de outras capitais, num ponto estratégico, com uma siderurgia fantástica. Eu lembro, eu fui supervisor de açaria durante 24 anos, onde fabricava o aço na Uzi Minas, fabrica o aço na Uzi Minas. Nós tínhamos a Uzimec com a Uzi Stamp, preparando todas as peças e o material para as peças e para a construção do veículo da Fiat, mas a Fiat nunca quis vir para aqui. Por quê? Porque como que ela vai tirar o produto dela daqui? Então agora a 381, ela muda essa história. Então nós temos que nos prepararmos, nós temos que incentivar o nosso comércio local, né? Nós temos que incentivar os nossos comerciantes, os nossos microempresários, a construção civil, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. É que nós recebemos, exatamente esta semana, o apoio do vice-presidente da República. Os vídeos já estão em nossas redes, já tornou público isso. E ele não só apoia a candidatura do Naná 40, porque ele inclusive é do nosso partido, como ele é o ministro do Desenvolvimento Econômico do Brasil. Indústria e Comércio. Ele é o ministro da Indústria e do Comércio. Esse cara fez assim, ó, abriu os braços para Ipatinga e pediu voto pro Naná 40. Tá aí os vídeos para quem quiser ver. Isso quer dizer o quê? Que o Naná 40 eleito, nós de Ipatinga vai ter porta aberta no Ministério
da indústria e do comércio, para nós fortalecermos a nossa indústria e fortalecermos o nosso comércio. Então nós estamos aí com um Boeing perto de embicar para cima. Então nós temos que ter muita certeza de quem a gente vai colocar para poder pilotar esse Boeing que é Ipatinga, para a gente não errar de novo. Ipatinga tem aumentado a cada ano sua arrecadação. Quais são as suas prioridades para a gestão financeira do município e como você pretende equilibrar o orçamento para atender às necessidades nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança? Olha, eu fico muito à vontade para falar dessa gestão do dinheiro público. Primeiro, porque nós tivemos recente agora o debate da Rádio Itatiaia e nós vimos uma guerra lá de candidato, um chamando o outro de ladrão, falando que o GAECO tá te vigiando, o GAECO vai te prender, o GAECO não sei o quê. E daquela bancada, o cara que tinha mais história de vida pública era eu. Mais de 20 anos de vida pública. 4 gestões como presidente da Câmara e uma como prefeito. E ninguém conseguiu falar que o Naná é ladrão. Ninguém nem abriu a boca para falar da minha condição de ficha limpa. E eu era para ser o alvo, porque na realidade foi eu que geri. Eles nunca tinham ninguém gestou nada. Mas eles já estavam brigando entre eles, um chamando o outro de ladrão, só dos trem que eles fazem por aí, com dinheiro deles mesmo, ou com dinheiro do SUS. Imagina o dia que põe a mão no dinheiro público, misericórdia. Então nós estamos muito tranquilos para fazer essa gestão. Por quê? Porque minhas contas, todas já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, sem ressalva e por unanimidade. Então o Naná recebeu lá o carimbo de ficha limpa, de quem sabe fazer gestão do dinheiro público. Sabe fazer gestão do dinheiro público. Foi eles mesmos que me deram esse atestado. Porque nenhum deles pode falar assim, o Naná fraudou essa licitação. O Naná, ele desviou essa verba aqui e entre eles não foi. Foi bem diferente. Então, por que eu estou dizendo isso? Olha aqui, Andrés. Nós fizemos 5 unidades de saúde. Nós fizemos 3 escolas. Nós revitalizamos toda o recapeamento asfáltico da cidade. Nós deixamos pronto e com dinheiro em caixa a licitação da prefeitura. Esse cara não conseguiu terminar até hoje, está quebrando o comércio. 3 anos que o centro de Ipatinga caiu em 50% a arrecadação e o número de pessoas transitando por lá. Nós fizemos o bloco cirúrgico, esse moço não conseguiu pôr para funcionar, sabe com quanto? Com 1/3 do orçamento de hoje. Hoje o orçamento de Ipatinga é 1.620.000.000. Para o ano que vem, algo em torno de 2 bi. Nós temos que tomar muito cuidado quem que a gente vai colocar para gerir esse dinheiro, para fazer a gestão desse dinheiro. E eu não vou aqui dizer para vocês que eu sou nenhum tipo de professor no assunto. Eu tenho humildade, mas eu também não vou ter falsa modéstia de dizer que o Naná é o que está mais preparado, é o que já passou no teste, é o que já foi 4 vezes presidente da Câmara, foi gestor na época de uma pandemia, que nem licitar precisava, e teve as contas aprovadas. Então, quando nós estamos falando de transparência e de gestão do dinheiro público, eu fico muito à vontade para dizer para vocês que vocês podem ter tranquilidade quanto a isso, que nós vamos fazê-lo, cada um dos seus segmentos, recebendo o investimento que realmente precisa. Hoje nós temos uma cidade que, infelizmente, voltou para as páginas de corrupção do Estado de Minas Gerais e do Brasil. O Ministério Público tem pelo menos 4 ou 5 ações robustas de desvio de dinheiro desse governo que se encontra aí instalado. É um governo que já recebeu o carimbo de corrupto, não pelo eleitor, não por nós da oposição, mas pelas investigações pesadas que já foram aí identificadas. Está lá o aluguel da Prefeitura Municipal de Ipatinga, hoje lá na Cidade Nobre. 260 mil por mês. Chamaram o dono do imóvel e falou, olha, 120 é meu, 140 ninguém sabe para onde. 17 milhões era o investimento a ser feito para reformar o prédio da Prefeitura. Está gastando 51 milhões, tem 3 anos e a obra ainda não acabou. Então, modéstia à parte, gestão pública do dinheiro do povo, a gente sabe fazer. O espaço agora está aberto para suas considerações finais. Bom, eu quero te agradecer, Andrés. Agradecer a Fran, a todos do jornal do Portal da Cidade, porque essas oportunidades, elas acontecem para o bem da população.
porque esse espaço que você está abrindo aqui para o Naná, e que vocês vão abrir para os outros candidatos, serve para que os candidatos assistam cada um, para que o eleitor assista cada um dos candidatos e veja quem está preparado, quem tem história, quem já fez, quem nem fez ainda e já está investigado pelo GAECO, já está correndo o risco de ser preso, né? Quem, na verdade, está pagando de médico e, na realidade, só tem curso médio, já está enganando a população antes da eleição. Então, a população está tendo a oportunidade de ver quem é quem. Então, eu saio daqui hoje muito feliz por essa oportunidade. E, é claro, eu vou dizer que o doutor Juliano, o nosso vice, vai cuidar da cidade, o médico de verdade vai cuidar da cidade, e no que se refere à saúde, e nós juntos vamos fazer de novo Ipatinga feliz. O que eu quero é cuidar de Ipatinga, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da nossa cidade, da minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo, é essa cidade de verdade. Nós estamos vendo aí candidatos, né, em Ipatinga que tem 1 ano, que o título de eleitor dele é de Ipatinga. Nem votar aqui o cara votava. Ah, mas eu morava aqui, mas por que você não votava então? Já que você ama a sua cidade, você gosta daqui, por que você vota em outra cidade? Eu voto aqui. Eu nunca na minha vida troquei meu domicílio eleitoral. Aqui no Santa Mônica eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu fui criado, aqui eu fiz minha história, aqui eu voto desde que eu nasci. Então são pessoas forasteiras que na verdade agora dizem amar Ipatinga, mas estão vindo aí com interesses que só o tempo dirá. Então eu quero aproveitar a oportunidade, a eleição está chegando, pedir o seu apoio, pedir que você nos ajude a multiplicar. Mostra esse vídeo para os seus familiares, mostra para os seus amigos. Fala assim, deixa eu mostrar para vocês o que o Naná falou. E eles vão avaliar, né, o conhecimento da gente, o que a gente tem para oferecer. E eu quero que vocês nos ajudem a multiplicar. Naná e Dr. Juliano, Naná é 40. Se nós fizemos muito em 2 anos, imagino que nós vamos fazer em 4. E essa oportunidade eu peço humildemente a você, dia 6 de outubro, vote 40, vote Naná e Dr. Juliano. Naná, eu quero te agradecer a sua presença aqui. Andressa Estevão para o Portal da Cidade de Ipatinga.